Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, do capítulo 20 ao capítulo 22. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 20, nós vamos falar um pouquinho a respeito da guerra. Não tínhamos falado nada ainda aqui em Deuteronômio a respeito disso, não é? Somente em números, nos grandes censos que foram feitos, né? Na descoberta de quantos homens havia em cada tribo que estavam prontos para a guerra, habilitados para a guerra. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e um povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Olha só, não estará, está contigo. Que coisa extraordinária, não é? Talvez o povo precisasse dessa afirmação de Deus diária. Não é diferente conosco hoje. Todos os dias eu e você precisamos ter a segurança de que o Senhor está conosco. Não estará num tempo oportuno, não, Ele está conosco. E a palavra diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, né? Então, isso é uma segurança, um combustível que nós precisamos no nosso dia a dia. Então, é por isso que Deus fala dessa forma com o povo de Israel. Quando vos achegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. E aí você percebe que, em primeiro lugar, quem ia falar ao povo? Aos guerreiros, não eram os capitães, não eram os oficiais de guerra, era o sacerdote. Olha que extraordinário, não é? Depois que o sacerdote falava, aí sim, versículo 5, os oficiais falarão ao povo dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou, vá e torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro a consagre. Então aqui é a exceção daqueles que estavam habilitados para a guerra. Então, quem era habilitado? Aqueles que eram maiores de 20 anos, né? E estava dentro das qualificações, né? Tinha todas as habilitações. Mas pode ser que temporariamente ele não estaria disponível para aquela batalha. E quando isso acontecia? Tinha as exceções previstas já antecipadamente por Deus. Se alguém tivesse feito uma casa nova e ainda não a tivesse consagrado, esse não iria para a guerra. Ele iria consagrar a casa dele, usufruir da casa dele, né? Antes de ir para a guerra. Quando um homem plantasse uma vinha e ainda não a tivesse desfrutado daquela vinha, ele também não ia para a guerra, porque se ele morresse na guerra, outro iria usufruir da vinha que ele tinha plantado. Olha como Deus era minucioso, né? Em relação a isso, quando um homem está desposado de alguma mulher e ainda não a recebeu, vá e torne para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba como esposa. Então, olha só como Deus era cuidadoso, né? De fazer com que algumas experiências da vida houvesse primazia até mesmo em tempo de guerra. Eu acho que em nenhum lugar nós vamos ver alguém tão cuidadoso, até mesmo no momento crítico de guerra. Só o nosso Deus, não é maravilhoso isso? E aí, continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual homem medroso
e de coração tímido. Está no versículo 8. Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como seu coração, porque facilmente este homem tímido, medroso, ele contaminaria o coração de outros homens que estivessem ao redor dele. Isso não era nada bom. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximar de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecerá-lhes paz. Olhe só! Não é? Não é porque Deus tinha dado a ordem de conquista que não se ofereceria antes um tratado de paz. Isso é muito interessante. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalho forçado e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então você sitiará esta cidade. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão. A todos do sexo masculino que houver nela, passará a fio de espada. Mas mulheres, crianças, animais e tudo que houver na cidade e todo o seu despojo tomará parte e desfrutará do despojo dos teus inimigos que o Senhor Deus te deu. Assim farás a toda a cidade que estiverem muito longe de ti, que não forem da cidade destes povos, porém da cidade destas nações que o Senhor Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tiver fôlego. Então, das cidades mais longínquas, ok. Das cidades mais perto, então nós estamos vendo outro tipo de conduta, né? Então, Deus antecipadamente traz todas estas ordenâncias quanto às guerras, quanto às conquistas de terras que eles teriam pela frente. E no capítulo 21, expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Olha só. Então falamos da cidade de refúgio e agora nós vamos ver esse tipo de expiação. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que saiba quem o matou, sairão os seus anciões, o seu juiz, medirão a distância até a cidade que estiverem ao redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem puxado com jugo e a trarão ao vale das águas correntes que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale desnuncarão a novilha. Chegar-se-á os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoar em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda de todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnuncada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, os nossos olhos não viram o derramar-se. Se propício ao povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Então Deus dá aqui um protocolo para que a culpa daquele morto não fosse achado sobre aquelas pessoas da cidade mais próxima. E aí tem também as leis a respeito das mulheres prisioneiras. Lembra que nós falamos agora há pouco das cidades mais longínquas, quando fossem conquistados e fossem dado, né,
o acordo de paz, tudo bem, todo mundo viria para trabalho forçado. Quando não fosse dado o acordo de paz, os homens seriam mortos, né, a fio de espada, e as mulheres, as crianças seriam trazidas, né? E aí, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu delas levarás cativo. E virem entre eles uma mulher formosa, e te aperfeiçoares dela, e te quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça e cortará a unha, e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará o seu pai, a sua mãe, durante 1 mês. E aí, depois disso, a tomarás, e tu serás seu marido, e ela será a tua mulher. Então era uma transação, né, respeitando ali o direito daquela mulher, né, de se tornar e criar raízes, criar família no meio do povo de Israel, respeitando o luto dela, né? Então era dado a ela esse período de 1 mês. E aí, e se não te agradares dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade, porém de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, e nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. Se um homem tiver 2 mulheres, e aí nós vamos falar do direito do primogênito. Se um homem tiver 2 mulheres, uma quem ama e a outra que aborrece, e uma outra que lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, e no dia em que fizer herdar os seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-a o filho da aborrecida, que é o primogênito, mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe porção dobrada de tudo quanto possuir, porquanto aquele que é primogênito do seu vigor, e o direito da primogenitura é dele, né? Então aqui, para não ter dúvida, que não se mexeria no direito de primogenitura de um filho, independente de que mulher ele vinha, se era da mulher amada ou se não era da mulher, se era da mulher aborrecida. E aí vem as leis a respeito dos filhos desobedientes, e aqui nós vamos ver, né, que se fere o princípio extraordinário, um dos 10 mandamentos: honre teu pai e a tua mãe. Olha aqui, se alguém tiver um filho costumaz, o que é esse costumaz? Que todo tempo, né, de forma contínua, é rebelde, que não obedece à voz do pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão aos anciões da cidade, à sua porta. E eles lhe dirão: este nosso filho é rebelde e é costumaz, ou seja, é um menino rebelde todo sempre, né? Sempre, por diversas vezes, é corriqueiro ele ser rebelde. Não dá ouvido à nossa voz e é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás do mal do meio de ti, e todo Israel olhará e ouvirá e temerá. Então aqui está falando de um filho adulto, não é de uma criança rebelde, é de um adulto que é rebelde, maltrata pai e mãe, é beberrão, é dissoluto, não quer nada com a vida. Esses pais, eles tinham o direito de ir até os anciões da cidade e entregar o seu filho. O cadáver serão tirados dos partíbulos. Se alguém houver pecado passível da pena de morte, tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente
o enterrarás no dia seguinte, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Olha só, né? E aí nós vamos ver lá no Novo Testamento alguém que se tornou maldito em meu lugar, morrendo a morte de cruz, a morte do madeiro. Tudo por amor, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos novamente ligados ao Pai. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Ao conhecermos as Tuas Escrituras, temos a oportunidade de obedecermos os Teus mandamentos e experimentarmos todos os dias quão grande é o Teu amor para conosco. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.